E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão visualizando essa aula. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. E ainda dentro lá de fontes de energia, a gente vai começar a focar num tipo específico aí de energia, que é a eletricidade, né? Então vamos entender um pouquinho mais o que é eletricidade, como é que funciona e para que serve. Então, a energia elétrica ou eletricidade, né? Vai ser uma energia que ela é baseada e ela vai ser gerada a partir de diferentes potenciais elétricos, né? E aí o que acontece? Entre dois pontos que vai permitir estabelecer uma corrente elétrica. Então a característica da energia elétrica é isso daí, ela permite estabelecer uma corrente elétrica entre ambos os pontos. E aí, mediante transformação adequada, é possível obter que tal energia mostre-se em outras formas finais de uso direto, em forma de luz, movimento, calor, e segundo os elementos da conservação da energia. É uma das formas de energia que o homem mais utiliza na atualidade, graças à sua facilidade de transporte, baixo índice de perda energética durante a conversão. Então, a eletricidade, né? Nós tivemos a descoberta aí da eletricidade, mas o homem ele demorou um certo tempo para utilizar ela, porque não se tinha muito conhecimento ou o avanço tecnológico da época era insuficiente. Então vocês vão ver que até a descoberta da eletricidade, até o uso da eletricidade, né, até o surgimento de eletrodomésticos, houve uma certa distância, muitos estudos precisaram ser desenvolvidos, muitos no campo da física e da engenharia. Mas ela é uma forma de energia aí que é bastante utilizada atualmente pelo homem devido às características dela. Então é comum que nós consigamos aí pegar fontes de energias que existem livremente na natureza e converter isso em eletricidade para o nosso uso. E essa eletricidade depois ela vai ser convertida em outras formas de trabalho, né, e outras fontes de energia também, né? Então um exemplo aí, a eletricidade ela está basicamente em quase tudo hoje em dia, né? Então assim é a forma de energia que nós mais utilizamos, basicamente a eletricidade no nosso dia a dia aí. E como é que nós geramos, né, essa energia elétrica? Né? Uma das formas mais comuns foi na hidrelétrica, que a gente explicou nas aulas passadas, né? Que é aquela fonte de energia ali a partir da água. Só que aí o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar a força gravitacional, né, que a água vai exercer ali em movimento. Nós vamos ter esses túneis, né, com condutos metálicos, né? E aí essa água ela vai passar, ela vai gerar uma turbina hidráulica. E aí na casa de força, né, essa água ela vai ser restituída ao leito natural do rio, ela volta ali para o rio. Então é uma coisa assim até simples se nós formos parar para pensar. Você represa um rio, isso vai formar uma coluna de água, e aí essa água ela vai fazer o quê? O que a água faz de melhor? Ela escorre, né? Ela vai escoar. E aí essa água ela vai passar por um túnel e ela vai passar em grande velocidade, com muita força, né? Então no caso aí já entra energia cinética. Isso aqui vai gerar uma turbina. E aí essa turbina aqui dentro aqui da casa de força, né, essa energia do movimento aqui ela vai ser convertida em eletricidade, energia elétrica, que vai ser distribuída aqui, né, por meio de fios, transformadores para as nossas residências e aí a gente vai usá-las nos nossos eletrodomésticos. Então vamos lá. Dessa forma, a potência hidráulica ela vai ser transformada em potência mecânica. E aí quando a água ela for passar pela turbina, ela, né, vai fazer com que a turbina gire. E aí ali você vai ter um gerador, né? Então gerador, girar, vocês estão entendendo, né? Que também gira acoplado mecanicamente à turbina. A potência mecânica ela vai ser transformada em potência elétrica. Vai ter um atrito ali e tudo mais. E a eletricidade produzida na usina ela é transmitida pelos fios até grandes cidades. Essa mesma eletricidade que acende os postes de luz, né? Passa escondida pelos fios na rua. A turbina hidráulica de impulsão é útil para aproveitar quedas d'água e a força da água que bate contra a roda faz com que esta gire. Os tubos de pressão eles vão conduzir a água até a turbina. Então, geração de energia elétrica nas hidrelétricas,
Nós vamos ter este modelinho aqui, ó. Nós temos as subestações que vão distribuir. Isso aqui vai sendo distribuído, passa aqui pelos transformadores. O transformador aqui ele vai baixar, né, potência para não chegar muita coisa lá na sua casa e queimar seus aparelhos. A energia eólica, basicamente o mesmo conceito, só que aí, ao invés de a gente usar a água, né, a gente vai usar o vento. Então a energia do vento, né, que ela vai ser utilizada na produção elétrica, vai ter as turbinas eólicas, basicamente aquele mesmo princípio, só que com várias dimensões. Aí ela vai produzir menor ou maior quantidade de energia conforme as necessidades, né? Então tem como você estar regulando ali. Dessa forma é possível instalar turbinas eólicas para aproveitamento da energia do vento em pequena escala e para alimentar edifícios, escolas ou em grandes escalas nos chamados parques eólicos, onde é possível produzir eletricidade para milhares de habitações. Então tem esse uso versátil, né? Então, um sistema de energia eólica ele pode ser implantado até mesmo em uma cidade, aí você usar prédios, arranha-céus, só que aí você instala sistemas menores, né? É algo interessante a se pensar. E aí nós temos aí também um exemplo, né? Como a lâmpada ela vai funcionar. Então, no conceito de eletricidade, vai ser um fenômeno físico originado por cargas elétricas estáticas ou em movimento e por suas interação. Quando essa carga ela estiver em repouso, né, ela produz força sobre outras situadas à sua volta. Se a carga se desloca, produz também campos magnéticos. Há dois tipos de cargas elétricas, né, chamadas positivas e negativas. E as cargas de nome igual, mesmos sinais, elas vão se repelir, mas as de nomes distintos, sinais diferentes, elas se atraem. Justamente por essa dinâmica de se atraírem e repelirem, né, que a gente consegue aí fazer um circuito elétrico. Nós temos também o conceito de tensão elétrica, né? O que seria a tensão elétrica? Se o pessoal falar assim, energia de alta tensão, né? Fio de alta tensão. Quando fala tensão, está associada à tensão elétrica. Então a tensão elétrica é o que? É a diferença de potencial elétrico. Ou seja, entre dois pontos. Né? A sua unidade de medida é o volt, né? E o nome é a homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, que é volts. Em outras palavras, a tensão elétrica é a força responsável pela movimentação de elétrons. Então, quanto maior a força responsável pela movimentação desses elétrons, maior vai ser a tensão elétrica. No Brasil, a palavra voltagem é usada coloquialmente, né? O modo correto de se referir à quantidade de volts é tensão. Sempre devemos consultar a tensão elétrica de um equipamento antes de utilizá-lo. Ou seja, o que vai acontecer? A tensão elétrica ela está associada à quantidade de volts, né? A voltagem. Essa seria a tensão elétrica. Cada aparelho ele funciona dentro de uma tensão elétrica específica. E aqui no Brasil nós temos tensões elétricas de 220 volts e 120 volts. Por isso que você tem que consultar o aparelho. Se você pegar um aparelho de 110 volts e ligar numa tomada que a tensão é 220, ele vai queimar. Ele vai queimar porque ele vai receber uma tensão superior à qual ele foi fabricado para suportar. Então ele queima. O contrário também é verdadeiro. Se você ligar um aparelho de 220 volts em uma rede de 110 volts, o que vai acontecer? Ele vai queimar também, porque ele vai receber uma tensão inferior à qual ele foi projetado ali para receber. Então, existem essas questões aí. Então, lembre-se disso daí, hein? Conceito de tensão elétrica, né? A diferença de potencial elétrico aqui, no caso no Brasil, né, é a quantidade de volts ou voltagem. Aí nós vamos ter o conceito ali de corrente elétrica. Então, tem a tensão elétrica, né? Que está associada ali à potência elétrica, a potência, né, que os elétrons vão passar ali, né, também chamado de voltagem, alta quantidade de volts, e a corrente elétrica.
né? A corrente elétrica ela vai ser o quê? Ela é nada mais nada menos que o movimento ordenado das partículas que estão eletricamente carregadas. Por exemplo, vamos explicar a corrente elétrica a partir de um condutor metálico. Um fio elétrico, por exemplo, dentro desses condutores há muitos elétrons livres, descrevendo um movimento caótico, sem direção determinada. Então, os elétrons eles estão ali desordenadamente, né, sem uma direção específica. Mas aí, quando você for aplicar uma diferença de potencial entre dois pontos, você literalmente conectar dois pontos ali, aí você começa a ter o conceito ali de positivo e negativo do metal, ligando as pontas do fio a uma bateria, por exemplo, estabelece-se um caminho elétrico interno. E os elétrons eles vão passar o quê? Eles passam a se movimentar numa certa ordem, constituindo assim a corrente elétrica. Então a corrente elétrica vai ser o quê? Quando você coloca os elétrons para movimentar em uma ordem e um sentido. Por exemplo, você tem uma pilha. E aí você tem essa pilha ali. E aí você vai usar essa pilha para fazer funcionar ali um aparelho. Você vê que a pilha tem positivo e negativo. Lá dentro da pilha os elétrons eles estão ali se movimentando caoticamente. Mas a partir do momento que você conecta o positivo e o positivo, isso vai fornecer um caminho para esses elétrons. E aí eles vão percorrer esse caminho. Ao percorrer esse caminho, eles vão formar uma corrente elétrica. E aí é que vai fazer as coisas funcionarem. Então essa corrente elétrica ela vai ser definida como a razão entre a quantidade de carga, né, que vai atravessar certa seção, quantidade de carga que está atravessando aqui, transversal, corte feito ao longo, menor dimensão de um corpo do condutor e um intervalo de tempo. A unidade de medida é o coulomb, né, por segundo, que a gente usa aí para medir a quantidade de tempo ali que vai ter essa carga de elétrons atravessando esse ponto aqui. Chamado de ampère em homenagem ao físico de matemática francês André Ampère. Então, a corrente elétrica ela vai ser medida em ampère. Quanto maior o ampère, né, maior essa corrente. Quanto maior essa corrente, maior é a quantidade de elétrons transitando ali por aquela seção. Então, é o ampère. Por exemplo, se você tomar um choque, o choque ele é perigoso para você quando ele se aproxima de 1 ampère. Então, se você tomar um choque de 1 ampère, você morre. Se você tomar um choque ali de 8 amperes, 9 amperes, você pode morrer também pela proximidade. Mas se você tomar um choque... Não, 8 não, 9 não, perdão. 0,8, 0,9 amperes, você pode morrer pela proximidade ali com 1 ampere. Mas se você tomar um choque de 0,1, 0,2 amperes, não vai te fazer tanto efeito assim. Então, isso aí está muito associado aí à questão do conceito aí de corrente elétrica. E aí uma lâmpada, como é que ela vai funcionar? Então, nós temos aqui os seguintes elementos. Nós temos a voltagem, né, que é a tensão. E nós temos a corrente, né, que é o ampere. A tensão é medida em voltagem, a corrente é medida em ampere. Beleza. Então, você vai imaginar uma lâmpada que ela está ligada a um circuito simples. Isso aqui é um circuito elétrico, tem na nossa próxima aula. E uma bateria, né? Ou um interruptor de liga ou desliga, aí no caso da casa da gente. Ali você tem a lâmpada. Então, estando o interruptor, esse nome aqui, ele não é à toa, né? Porque o interruptor, ele interrompe a corrente. Né? Quando você liga ele, aí ele conecta ali. E isso vai possibilitar, né, que vai possibilitar que forme aquele caminho lá que os elétrons vão seguir. Se você ligar ele, ele conecta aqui, aí você conectou o caminho, aí o elétron vai sair daqui, passar aqui, acende a lâmpada e volta. E vai ficar fazendo isso. Você desligou, desconectou aqui, o elétron para, porque não tem mais um caminho para ele percorrer. Né? Então, estando o interruptor desligado, a corrente elétrica ela não vai circular. Porque não tem um caminho aqui para ela circular. Os elétrons não se deslocam do polo positivo para o polo negativo. Você lembra lá que o positivo e o negativo eles se atraem? Sim.
Só que para o positivo aqui chegar até o negativo, ele precisa fazer todo esse caminho aqui, ó. E aí nesse processo aqui, que ele vai passar aqui, ele está eletricamente carregado, ele vai acender a lâmpada e vai chegar aqui no negativo. Simples assim. Ah, professor, mas aí, como ele está na bateria, como é que aqui dentro da bateria eles não se encontram? Dentro da bateria eles estão isolados, né? Então não tem como eles encontrar, que senão a bateria não funciona. Então de um lado a bateria vai ter carga positiva e do outro vai ter carga negativa, e essas cargas elas estão isoladas. Então vai passar por todo esse fio aqui, né? E aí devido à sua descontinuidade. Então é assim que vai funcionar um circuito elétrico. Então quando você ligar o interruptor, você viu que eu conectei aqui, né? O que vai acontecer? Será observado uma diferente potencial elétrica. Aí começa a ter uma tensão elétrica aí, né? Em todo o filamento, promovendo um fluxo de corrente elétrica do polo positivo para o negativo. Então ele vai sair daqui, passar aqui, passa pela lâmpada, acende a lâmpada e chega aqui. Em uma velocidade gigantesca, né? Que são elétrons. Assim, ao passar pela lâmpada, ela acenderá. Mas como? E por quê? Então veja bem. Como a lâmpada ela vai funcionar? Dentro da lâmpada aqui, você tem fios de apoio, né? E um gás inerte aqui. E aqui você vai ter um filamento de tungstênio, que é o metal mais resistente à temperatura que se conhece. E esse invólucro aqui de vidro, tem a questão do vácuo, né? Dentro da cápsula de vidro. A rosca, né, de contato, que é onde você vai encaixar lá no soquete. Aqui dentro você tem um isolamento para eletricidade não escapar aqui. E aí você vai ter a base de contato elétrica, né, que é aquela pontinha que é a que vai entrar em contato aqui, que vai permitir que a eletricidade entre por aqui, passe por aqui e desça por aqui e vá embora. É isso que acontece. Então veja bem, lá no interior você vai ter um filamento de tungstênio, que é um metal muito resistente à passagem de carga elétrica. E ao passarem com dificuldades, o elétron ele vai promover um superaquecimento. Então quando o elétron ele passa pelo tungstênio, ele tem uma certa dificuldade, como se ele causasse algum tipo de atrito. E ele vai fazer com que esse metal ele superaqueça. E aí, como ele é um metal, ele vai ficar incandescente, ele vai brilhar, geralmente na coloração avermelhada. E aí esse brilho é que vai gerar o que nós conhecemos como luz. Então, com a passagem, a dificuldade, o elétron promove um superaquecimento do filamento de tungstênio, gerando a transformação de energia elétrica em luminosa e térmica, né? Porque ele esquenta, e assim a lâmpada ela se acende, os elétrons vão em direção ao polo negativo. Então, ao passar aqui, ele vai promover um aquecimento e também a liberação de luz. Esse mesmo conceito acontece no seu chuveiro elétrico. Lá dentro do seu chuveiro elétrico você tem uma resistência, parece uma molinha aí, essa do tungstênio, e a eletricidade ao passar por essa resistência vai ter o mesmo probleminha ali, de quê? De promover a geração de calor. Só que no caso o calor ali que vai ser gerado, ele vai aquecer a água que nós vamos usar ali, né, para tomar banho. Mas é o mesmo princípio. Né? E por isso que o chuveiro gasta bastante também, né? Porque a quantidade de eletricidade que ele usa para fazer esse processo é muito grande. Aí nós temos o choque elétrico, né? O que é o choque elétrico? Ele vai ser causado por uma corrente elétrica que passa através do seu corpo humano ou de um animal qualquer. O pior choque é aquele que se origina quando uma corrente elétrica entra pela mão da pessoa e sai pela outra. Porque nesse caso aqui, ele pode passar aqui e afetar o seu coração também. E aí isso pode ter uma parada cardíaca, né? Então ele vai atravessar o tórax e tem grande chance de afetar o seu coração e a respiração. O seu coração, quando ele bate, ele funciona também com cargas e impulsos elétricos. Só que aí quando você toma um choque, vai passar uma carga dentro do seu corpo. E essa carga, ao passar pelo seu coração, digamos que o seu coração ele funciona ritmicamente, ele bate, ele tem um ritmo. Só que quando essa carga elétrica passa pelo seu coração, ela confunde esse ritmo. E aí o seu coração ele vai fazer o quê? Em vez de bater, ele começa a fibrilar. E aí você vai ter uma parada cardíaca. E aí você pode virar óbito, você pode morrer.
Por isso que aquele aparelho que eles usam quando o coração para de bater, dá o choque na pessoa, ele se chama desfibrilador. Quando o coração ele para de bater, ele fica fibrilando. Esse movimento aqui, como se ele estivesse tremendo. Aí o cara vai lá e dá um choque, aí aquele choque meio que dá um estímulo ali no coração, aí o coração ele recupera o seu ritmo cardíaco normal e aí ele começa a bater lá, fazer todo aquele movimentinho de diástole e sístole que a gente conhece. Então é assim que funciona. Mas se o seu coração está batendo e você toma um choque, aí ele vai fibrilar. Então é o oposto. Se ele está fibrilando e toma um choque, ele volta a bater. Mas não façam esse caso, pelo amor de Deus. Se fizerem parte do circuito elétrico o dedo polegar e o dedo indicador de uma mão, ou uma mão e um pé, o risco ele vai ser menor. Entendeu? Uma mão, um pé, por exemplo. Pode passar aqui. Vou passar aqui e sair aqui. Se ele passar aqui e sair aqui, ele não pega o coração. A chance dele pegar o coração é menor. Se ele passar aqui e sair aqui, mesma coisa. Se você tomar o choque daqui e ele sair aqui, vice-versa. O que seu corpo vai ser? Seu corpo ele vai ser como aquele circuito elétrico ali que a gente viu, que eu estava explicando. Só que você é um ser vivo. Então essa carga elétrica passando aí pelo seu corpo, e ainda tem a questão da resistência elétrica, isso aí vai causar danos às suas células. Então, por isso que é perigoso também, né? Então o choque elétrico ele pode provocar um simples susto até a fatalidade. Então tem essa diferença, cuidado. Então, exemplos de choque elétrico aqui que a gente tem, olha só o perigo aí, ó. Solta pipa aí e tudo mais. Então, bastante cuidado aí, criançada. Então, olha só, na nossa casa aí, vamos ter um exemplo aqui, né? Às vezes seu pai, sua mãe briga com você, você tá gastando muita energia, menino. Aí, olha só os aparelhos que mais gastam energia na nossa casa. Ferro elétrico, 7%. Os outros 13% é qualquer outra coisa que você vai ter na sua casa, que você usa. A lavadora, 5%. Lâmpadas, 15%. Geladeira, 30% e chuveiro elétrico, 30%. Aí você fala, poxa, mas a geladeira ela gasta igual o chuveiro? Meu Deus. Não, calma. O chuveiro ele gasta bem mais, né, cara? Ele gasta bem mais. O negócio da geladeira é que a geladeira ela fica ligada o dia inteiro, 24 horas. Por isso que ela gasta essa quantidade. E o chuveiro que você vai ligar ele, vamos imaginar aí que na sua casa tenha, sei lá, 3 pessoas, né? E cada pessoa, vamos supor, vai tomar 2 banhos por dia. Eu vou dar um exemplo aí, né? A pessoa toma um banho ali quando ela acorda e toma o outro ali à noite, quando chega do trabalho ou antes de dormir. Tomar 2 banhos, né? Então você tem 3 pessoas, vai tomar, né? Vai ter 6 banhos aí na sua casa. Cada banho aí em torno de 10 minutos. Vamos jogar dessa forma ali. O chuveiro vai ficar ligado em torno de 10 minutos ali, diretamente. Né? Então o que vai acontecer? Se você pegar esses 10 minutos aí vezes 6, você vai ter o quê? 1 hora de banhos ali na sua casa, né? Então vai ser mais ou menos 1 hora que o chuveiro ficou ligado. Só que a geladeira ela fica ligada 24 horas. Entendeu? Então se a gente for analisar, a geladeira ela vai ser o que mais gasta, 30%, mas é porque ela fica ligada o tempo inteiro. A diferença é essa. Então aí, gente, estudem com afinco, estudem com carinho, vamos aprender aí e é nós que brilha.